Há histórias que a areia enterrou e verdades que o tempo tem medo de lembrar. Dizem por aí que Tutancâmon foi um rei fraco, uma marionete nas mãos de sacerdotes, um faraó amaldiçoado, morto jovem demais. Mas o Egito mente, e o que eles chamam de maldição, na verdade foi um sacrifício. Vamos voltar no tempo. Muito antes dos grandes impérios, antes da cruz, antes mesmo da Era do Ferro, os deuses travavam uma guerra invisível, silenciosa, nos céus e na terra. De um lado, Ra, o sol, a força da criação, a luz que dá vida. Do outro, Set, o caos, a personificação da ruína e da destruição. E foi exatamente no meio dessa batalha cósmica que nasceu um menino marcado pelos dois. Ele era filho de Akhenaton, o faraó que ousou desafiar milênios de tradição, conhecido como o faraó herege. E com o trono, Tutancâmon herdou também o castigo de seu pai, porque ao tentar unificar todos os deuses em um só, Akhenaton, sem querer, rasgou o véu que separa o nosso mundo do abismo. Ele abriu uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Desde criança, o pequeno Tut via coisas que ninguém mais conseguia enxergar. Ele via espíritos caminhando pelas sombras dos corredores do palácio. Ouvia vozes sussurrando segredos antigos nas paredes de pedra. E sentia, constantemente, olhos o observando dos céus, do deserto, de todos os lugares. Os sacerdotes diziam que o menino era especial, tocado pelos deuses, e ele era. Mas os deuses que o chamavam não eram aqueles adorados nos templos dourados de Tebas. Tutancâmon era o único ser humano capaz de ver o véu. A fina, quase inexistente membrana que separa a vida da morte, a ordem do caos. E dentro de sua alma, o primeiro dos grandes selos começou a pulsar, uma marca de nascença que era, na verdade, uma profecia. O tempo passou. O jovem rei assumiu o poder e a influência de Set cresceu. Sob pressão, o templo do deus do caos foi reaberto. E quase que imediatamente, a peste caiu sobre o Egito como um manto de morte. As águas sagradas do Nilo, fonte de toda a vida, tornaram-se vermelhas como sangue. E os deuses, antes tão presentes, silenciaram. O céu ficou mudo. Em desespero, os sacerdotes correram até o faraó. A solução, diziam eles, era clara. Ele precisava sacrificar 1000 vidas em nome de Ra, em nome da luz, para purificar a terra. Mas o jovem rei, olhando para o seu povo sofrido, recusou. E com uma sabedoria que ia muito além de sua idade, ele proferiu as palavras que selariam seu destino. Se os deuses pedem sangue para existir, então talvez eles não mereçam ser deuses. Naquela última noite, com o Egito à beira do colapso, Tutancâmon fez o impensável. Sozinho, em um ritual proibido, ele invocou ambos os deuses, Ra, o sol, e Set, o caos. E em nome do equilíbrio perdido, em nome da humanidade, ele ofereceu o próprio corpo como uma prisão para os dois. Uma gaiola de carne e osso para conter a guerra eterna. As lendas contam que, naquele momento, sua pele se tornou puro ouro, brilhando com o poder do sol e as sombras do caos. Dizem que seu coração parou de bater, mas ao mesmo tempo continuou pulsando, preso entre os mundos, um farol solitário na escuridão. A sua tumba, descoberta milênios depois, não era uma sepultura, era um cadeado. O cadeado que trancava o inferno e o mantinha longe do nosso mundo. Cada hieróglifo, cada tesouro, cada parede era parte de um feitiço de contenção. Milhares de anos se passaram. Então, no século XX, homens com mais curiosidade do que sabedoria encontraram a tumba e quebraram o selo. O mundo chamou os eventos que se seguiram de a maldição do faraó. Mas não era uma maldição. Era o eco do equilíbrio sendo rompido. Cada morte misteriosa, cada acidente inexplicável era a energia caótica, aprisionada por tanto tempo, escapando de volta para o mundo. Eles acharam que estavam desenterrando um rei menino,
mas na verdade desenterraram a fronteira sagrada entre o céu e o abismo. Por 3 milênios, a alma de Tutancâmon manteve o inferno adormecido. Mas agora, os selos estão se abrindo de novo e a guerra está prestes a recomeçar. E esta foi apenas a primeira guerra entre a luz e as trevas. As sombras estão se movendo e nós vamos caminhar entre elas. Eu já vi o que está por vir e você precisa ver também. Inscreva-se e caminhe comigo através do tempo. E o próximo selo nos espera na Biblioteca dos Mortos em Alexandria. Eu sou Taliel, e até que o último selo se quebre, eu estarei observando.